Oi, gente, uma pergunta que é comum, uma dúvida, na verdade, que é comum entre as pessoas que trabalham, inclusive, já com arquitetura, estudante com certeza, mas inclusive quem trabalha com arquitetura é a compatibilização de projeto. Primeira pergunta comum é o que ela é? Como é que ela funciona? Segunda coisa, quem pode fazer isso? Quem pode fazer essa tarefa? E onde ela entra dentro do processo todo? Então vamos lá, o que é a compatibilização de projeto? É a gente pegar todos os projetos que foram desenvolvidos, os projetos que a gente chama de complementares, porque eles são complementares ao de arquitetura, então o projeto de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de estrutura, de tudo, de fundação, de telhado, de tudo, de cobertura, né? De tudo que tem complementar ao de arquitetura, colocar um em cima do outro, literalmente, assim, só para vocês conseguirem enxergar isso, e ver se tem alguma coisa acontecendo de interferência. Por exemplo, estrutura lançar um pilar no meio de uma sala de aula, que precisa, né, ser aberto, não pode ter um pilar no meio. Então, isso é incompatibilidade de projeto. Então, você identifica isso e liga, né, entra em contato com o projetista de estrutura, o de arquitetura, e você vai ver qual é a melhor maneira de tirar aquele pilar onde ele não pode ficar, né? Então, são decisões que vão ser tomadas juntos, né, com essas disciplinas todas, os projetos, né, que estão envolvidos no processo, nesse processo específico de estrutura, e juntos os profissionais vão tomar uma decisão do que fazer com aquele pilar. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, um duto de ar-condicionado que precisa passar e tem uma viga. Como que isso vai passar? Se passar por baixo da viga, vai diminuir o pé direito. Como que isso vai acontecer? Então, essas coisas elas têm que ser descobertas antes da obra começar. Né? Então, por exemplo, um caso desse, do duto do ar-condicionado ter que passar embaixo de uma viga, o pé direito vai ter que ser mais alto, tá? Para que você, quando bote um forro, tenha espaço para esse tubo de ar-condicionado, esse duto, passar por baixo dessa viga. Imagine descobrir isso na obra. O que vai fazer? Tá? Então, começam a ser custos muito mais altos quando você descobre os problemas dentro da obra e, além disso, muitas vezes impossíveis de serem resolvidos. Né? Então, cria um grande problema e um grande custo financeiro de atraso também de obra e desgaste entre os profissionais, inclusive. Tá? Então, essa etapa, ela acontece quando acabam os projetos básicos de todas as disciplinas. Então, a arquitetura fez o básico dela, passou para os outros fazerem os deles, então todos vão trabalhar em cima do projeto e cada um vai sair com o seu básico, tá? Básico, lembra disso, hein? Básico não é um projeto que não tem informação, é um projeto completo. Ele só é básico porque ele é justamente a base para o projeto executivo depois. Então, nesse projeto básico, vai se comparar todos os projetos básicos de todas essas disciplinas que estão relacionadas no projeto, né, no conjunto do projeto. E aí, neste momento que todos fizeram seus projetos básicos, vai se comparar um com o outro, botando um em cima do outro, literalmente um em cima do outro, para se descobrir os problemas e serem solucionados ali, antes de ir para os projetos executivos. Então, essa é uma fase de projeto, de processo, né, do projeto como um todo, que é extremamente importante. Muitos clientes ignoram ela, então a gente como profissional tem que chamar a atenção dessa fase, incluir ela nas nossas etapas de projeto, tá? Então incluir ali escrito fase de compatibilização, né? E após a compatibilização é que isso vai ser liberado para a fase de projeto executivo com detalhamentos e tudo, tá? Então isso tem que ficar muito claro para o cliente o que é e em que fase ele entra e quem pode fazer isso. Ah, o arquiteto tem a obrigação de fazer isso? Não. Quem vai fazer isso pode ser o arquiteto se ele cobrou essa etapa de projeto, cobrou por esse serviço que ele pode fazer se ele tiver a condição. Tem arquiteto também que não conhece os projetos complementares, não saberia fazer isso, tá? Então, tem profissionais que são especializados em compatibilização de projeto, em análise de compatibilização de projeto, tá? E tocar esse processo. É um processo que o arquiteto, como eu disse, ele assume se ele combinar isso e for contratado para isso, porque não é uma etapa simples. Você tem que contactar com todos os profissionais envolvidos, fazer a devolutiva, dizer, ó, tá acontecendo isso, que solução a gente dá? Aí fala com o outro não aceita aquela solução. Então, é
um monte de reunião, um monte de tempo para tomar as decisões das coisas, né? Então tem uma etapa aí que exige uma atenção e exige um esforço. Então, se o profissional de arquitetura é quem vai fazer isso, cobre por isso, tá? E não é um trabalho pequeno, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, né? E esse processo todo, até, né, agora, sempre se fez como? Botando um projeto em cima do outro no papel vegetal, quando era ainda desenhado em papel vegetal, botava um em cima do outro e você conseguia ver essas interferências, né? Hoje, com o advento dos sistemas de projeto BIM, né, que eles têm já vamos dizer, uma interface de projetos que ele já dá uns alertas para isso, facilitou muito essa etapa. Então, quando você pega um projeto que ele está todo desenvolvido numa base de BIM, né, num sistema que vai conseguir ver essas interferências, ele já vai alertar isso para você. Mas mesmo assim, sistema nenhum toma decisão sozinho. Ninguém, não adianta, gente. Não, comprei o melhor programa, sei trabalhar muito bem naquele programa. Não adianta você saber trabalhar muito bem, não adianta você ter o melhor software do planeta se você não sabe o que você está fazendo. Então, o software precisa de alguém mandando ele, né? Dando os comandos para ele fazer as coisas. Então, não adianta pegar alguém que é muito bom daquele programa, né? Só que ele não entende nada de compatibilização, ou de projeto, ou de interferência, ou de soluções. Vão ter que surgir soluções daquilo tudo, tá? Então, é uma etapa bem importante. Muita gente tira ela como se ela não existisse dentro do projeto, e ela existe. Nos projetos mais simples, você vai me perguntar, um projeto de interiores, eu tenho que fazer isso? Tem. Quanto menor for o projeto, mais problema você vai ter de uma interferência, de um rodapé que passou adiante, que pegou não sei o quê. Então, você começa a ter projetos que, mesmo pequenos, que eles têm que ter uma interferência, por exemplo, que eles têm que ter uma compatibilização, melhor dizendo, né, para que não exista interferência e problemas na obra. Por exemplo, você tem que ver se a tomada não está batendo justamente na altura onde vem a mesinha de cabeceira, né, e aí você não conseguir encostar porque tem uma tomada ali no meio do caminho da mesinha de cabeceira. Então, essas compatibilizações, né, numa escala menor para interiores ou para um projeto menor, mas elas precisam ser feitas. Porque isso, se você descobrir esses problemas na obra, gente, primeiro, para o cliente é um custo que muitas vezes não é pequeno, a maioria das vezes é bem grande, tá? Porque você quebrar coisa para reconsertar. Segundo, atrasa a obra, certo? E terceiro e pior, você fica com a imagem de uma pessoa incompetente, de que você não pensou nisso, que era sua função pensar, como é que você erra isso, como é que você se esquece disso, enfim, é isso aí.